A Era Vitoriana, em conjunto com o reinado da Rainha Vitória da Grã-Bretanha, durou a maior parte do século XIX. O período vitoriano não é exatamente conhecido por sua atitude de ir com o fluxo em relação às convenções sociais, e provavelmente não é a surpresa que a morte e o luto não estivessem isentos de um conjunto de regras rígidas de decoro. Durante esse período, elaborados rituais de luto tornaram forma a ponto de envergonhar socialmente aqueles que não seguiam essas práticas de luto altamente regimentadas. Alguns desses rituais, como fazer as refeições após os funerais e cercar o corpo do morto com flores, ainda são praticados hoje, enquanto outras práticas de morte, algumas bastante estranhas, desapareceram após o fim da era. Bem-vindo ao É Tudo Vintage, seu canal sobre fatos históricos e curiosidades. Inscreva-se e deixe o seu like caso nossos conteúdos interessem você. Hoje nós vamos falar sobre 13 maneiras de luto da Era Vitoriana que são muito bizarras. Vamos ao vídeo. As joias foram feitas com o cabelo dos mortos. Quando se tratava de homenagear os mortos, os vitorianos não tinham medo de fazer coisas que seriam consideradas não convencionais para os padrões de hoje. Comemorar os mortos era tão popular durante a Era Vitoriana, de fato, que partes do cabelo do falecido eram cortadas e transformadas em broches, medalhões e grinaldas. Se uma família não fosse particularmente habilidosa ou estivesse muito triste para criar essas coisas, eles poderiam enviar o cabelo para um artesão que faria isso por eles. E no final, broches de cabelo humano são tão estranhos considerando que esta era uma sociedade que fazia pássaros preservados, contorcia gatos taxidermizados em poses humanas pelas fotos, múmias desembrulhadas por diversão e fazia visitas públicas ao necrotério. As pessoas enviaram convites extravagantes para os funerais. Assim como hoje, avisos de óbito e obituários foram publicados em jornais durante a Era Vitoriana. No entanto, os vitorianos não paravam por aí. Em alguns casos, os convites fúnebres foram enviados para amigos próximos e familiares. Isso geralmente era feito se esses entes queridos morassem fora da cidade e não vissem o aviso no jornal. Os convites foram escritos em papel timbrado, em borda preta e enviados em envelopes correspondentes. A certa altura, as pessoas até pediram ao Serviço Postal dos Estados Unidos para criar um selo de luto especial para esses fins, pois os selos usuais eram impressos em cores alegres. As viúvas tiveram que ficar de luto por 2 a 3 anos. Para a viúva vitoriana moralmente correta e respeitável, existiam 3 estágios distintos de luto, e todos tinham que ser observados antes que a viúva pudesse seguir em frente com sua vida. O primeiro, chamado de luto profundo, exigia que a viúva usasse os vestidos preto e o véu, que era conhecido como erva-daninha da viúva, por 1 ano e 1 dia após a morte do marido. O período seguinte, chamado de segundo luto, durava de 9 a 12 meses adicionais. Durante esse tempo, ela poderia tirar o véu, mas ainda tinha que usar principalmente preto. A terceira e última etapa, o meio luto, dura 6 meses. As mulheres nesse período de luto podiam usar roupas coloridas com detalhes em preto, mas nada muito chamativo. Os vivos posavam para fotos com os mortos. A fotografia foi desenvolvida em meados de 1800, por isso ainda ela era relativamente cara durante o período vitoriano. Em muitos casos, as pessoas não podiam comprar retratos de famílias felizes como podem hoje. Então, quando surgia a oportunidade de uma fotografia, era aproveitada ao máximo, criando uma imagem duradoura de algo realmente significativo em sua família. O método de maximizar uma foto era salvá-la para tirar uma foto com um ente querido falecido, para celebrá-lo para sempre. Quando o ente querido morria, os familiares vinham com o dinheiro e tiravam uma foto com o falecido. Esta seria muitas vezes a única foto que existia da sua família agora fraturada. Padarias vendem biscoitos especiais de luto. Após o funeral, um almoço ou um jantar formal seria servido para os enlutados. Aqueles que não pudessem comparecer à refeição recebiam um biscoito especial para o funeral.
Esses salgadinhos amanteigados e temperados eram embrulhados em papel com poemas tristes, informações sobre o falecido, versículos da Bíblia, orações sobre eles, e eram amarrados com uma fita preta. O papel era guardado como lembrança fúnebre, semelhante aos cartões de oração de hoje. Espelhos e retratos tinham que ser cobertos com pano preto. Um dos estranhos costumes da morte vitoriana envolvia cobrir todos os espelhos, retratos e objetos brilhantes, como os vasos, da casa com tecido de crepe preto. Essa foi uma prática póstuma necessária por uma série de razões. Por um lado, cobrir todas essas coisas brilhantes em tecido preto efetivamente colocou a casa em luto, porque as coisas brilhantes, em todo o seu brilho inapropriado, eram um insulto à família enlutada. Além disso, os vitorianos acreditavam que os mortos poderiam aparecer em espelhos, ficar presos lá e chamar outros membros da família para segui-los para a vida após a morte. Então, encobri-los para evitar essa possibilidade foi um passo bastante necessário. Enlutados choram em frascos de lágrimas em funerais. Frascos de lágrimas, ou lacrimatórios, da palavra lacrimoso, são uma das práticas mais exageradas das tradições de luto vitoriano. Como o próprio nome indica, são literalmente pequenos frascos de vidro com rolhas de borracha ou cortiça, usadas para recolher as lágrimas dos enlutados durante os cultos ao falecido. Durante o velório ou funeral, os enlutados seguram os frascos junto ao rosto para conter as lágrimas. Após todo o ritual, esses frascos seriam apresentados à família do falecido, como forma de comprovar o quanto aquela pessoa faria falta. Frascos de lágrimas também foram realmente úteis para ajudar uma família enlutada a decidir quanto tempo deveria ser o seu período de luto apropriado. Uma vez que as lágrimas nos frascos estivessem secas, o luto poderia cessar. Manuais de instruções de luto eram obrigatórios. Felizmente, para aqueles enlutados vitorianos exigentes e respeitáveis, uma pessoa não precisava memorizar todas as regras do luto. Havia manuais de luto especialmente publicados que delinearam todas as regras para você. Um dos muitos efeitos da Revolução Industrial na sociedade vitoriana foi o advento de indústrias criadas especificamente em torno dos costumes do luto. Como parte disso, foram publicados e distribuídos livros que continham detalhes sobre como lamentar adequadamente. Acredita nisso? Esses livros continham seções sobre roupas, boas maneiras, alimentos e comportamento. Novas esposas de viúvos tiveram que ir direto ao luto. Ao contrário das viúvas, um viúvo, ou seja, um homem que perdeu a esposa, pode se casar novamente a qualquer momento durante o processo de luto. Se ele tivesse filhos pequenos e nenhuma mulher adulta na família, alguém teria que cuidar dos filhos para que ele escolhesse uma nova esposa. No dia do seu casamento, o viúvo, noivo, não precisava usar sua roupa de luto de terno preto e chapéu. No entanto, ele colocava no dia seguinte, e sua nova esposa também entrava em luto, até que o período habitual terminasse. Os mortos foram expostos em seus próprios salões. Embora existissem casas funerárias durante o período vitoriano, eram principalmente lugares onde um corpo era embalsamado, não os salões de serviço que existem hoje. Os serviços ainda não eram realizados neles. Em vez disso, o corpo do falecido foi colocado em um caixão e depois exibido na sala de sua casa. Amigos, vizinhos e parentes visitavam para se despedir e confortar os entes queridos enlutados, e alguma combinação de pessoas estaria com o corpo, em vigília 24 horas por dia, 7 dias por semana, até que fosse enterrado. As flores eram usadas para mascarar o cheiro dos mortos. O embalsamento já existia há séculos, considere o processo de mumificação do Antigo Egito, mas o embalsamento moderno e verdadeiramente eficaz ainda não havia sido aperfeiçoado na era vitoriana. Na verdade, eles ainda estavam usando arsênico como conservante naquele momento. Como resultado, flores frescas eram necessárias o tempo todo ao redor do corpo para mascarar o aroma pungente de um corpo em decomposição na sala de sua antiga casa. Não havia ar-condicionado na época, então o velório no verão precisava especialmente do serviço aromático que as flores forneciam. Embora as flores continuem a ser associadas aos funerais como um sinal de respeito, elas não servem mais ao duplo propósito do período vitoriano. Um cadáver não poderia ser deixado sozinho em casa.
Os costumes vitorianos ditavam que alguém tinha que se sentar ao lado do corpo do falecido o tempo todo em que ele ou ela estivesse deitado em casa. Há muitas razões para isso, incluindo a ideia de que confortava os mortos e os ajudava a fazer uma melhor transição para a vida após a morte. Ideias mais práticas para essa vigília constante envolviam a necessidade de manter os roedores longe do corpo, estar perto para o caso de o falecido não estar realmente morto e cumprimentar qualquer um que percorre um longo caminho para prestar seus respeitos. Crianças tiveram que observar o luto. Os rituais de luto não eram apenas para adultos. As crianças tinham que usar roupas de luto e seguir um certo conjunto de comportamentos também. Se a criança tivesse menos de 12 anos, ela poderia usar roupas normais, mas tinha que incluir uma abraçadeira preta durante os meses de inverno ou cinza durante a primavera e o verão, e detalhes de roupas combinando. As crianças com mais de 12 anos usavam roupas de luto padrão que eram as mesmas dos adultos. E aí, você gostou do conteúdo? Eu espero que sim. Você conhecia as práticas de luto da era vitoriana? E qual delas você achou mais bizarra? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!